presidente Bolsonaro passou praticamente todo o seu período pré-campanha e depois da eleição em 2018, alegando que faria de tudo para tentar impedir a renovação da concessão da Rede Globo, que venceu agora em 2022. Na época eu cheguei a fazer um vídeo em 2019, 2020, não me recordo exatamente a data, falando que o Bolsonaro não poderia meramente decidir se ele iria ou não conceder a renovação da concessão da Rede Globo. Agora vários canais aí, portais de notícias, trazendo que Bolsonaro aprovou a renovação da concessão da Rede Globo, da Band, da Rede Record e citou ali informações que no mínimo estão incompletas. Por quê? Porque não depende meramente da vontade do presidente Bolsonaro decidir sobre uma concessão de uma empresa que tem ali concessão pública ou não. Por quê? Porque apesar de ter um trâmite legal que se deva seguir e que normalmente fica na mão do legislativo e não do executivo, mesmo que essa concessão seja negada, a empresa detentora da concessão pode entrar na justiça solicitando ali uma revisão, alegando que teve motivos políticos ou algo do tipo, e a concessão poderá ser renovada. Eu fiz um vídeo, como eu já falei, eu vou ver se eu encontro ele aqui no canal, são mais de 3.000 vídeos gravados aqui, então eu vou ver se eu encontro ele e coloco aqui pra vocês, para que a gente fale um pouco mais sobre isso, mas eu vou trazer pra vocês aqui algumas informações para complementar o que está sendo publicado em alguns portais, porque em tese sim, Bolsonaro enganou os apoiadores. Por que em tese sim ele enganou os apoiadores? Porque não depende meramente dele para se aprovar ou não a concessão, depende do poder legislativo. Ele, como presidente da república, basicamente vai assinar ali, porque mesmo que ele diga que não vai assinar, a concessão poderá ser renovada única e exclusivamente por atuação do legislativo ou de outros instituições, melhor dizendo, do poder público. E aqui a gente vai falar aqui para vocês como é que se dá esse trâmite e também lembrar que não foi só a Rede Globo que teve a sua concessão vencida esse ano agora. Outros 28 meios de comunicação que têm concessão pública tiveram as suas concessões vencidas e as concessões acabaram sendo renovadas por 15 anos, que é um trâmite comum. Nenhum presidente da república vai conseguir abrir a boca um dia e dizer que ele vai determinar ou não se renova ou não renova a concessão de um meio de comunicação. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá aqui, você pode colaborar se puder e se quiser. E aqui tá o nosso QR Code para que você possa colaborar fazendo a doação de qualquer quantia. Se não puder fazer também, gente, não tem problema. Basta comentar nos vídeos, compartilhar e dar o like, que isso já é importante para que nosso canal continue existindo. Vários meios de comunicação trouxeram aqui a informação que eu vou compartilhar para vocês, que o presidente Bolsonaro concedeu, na verdade, né, a concessão da Rede Globo, renovou a concessão da Rede Globo, e vários portais de notícia estão dizendo aí que Bolsonaro enganou os eleitores, dizendo que não iria aprovar a concessão e tudo mais, e acabou fazendo. Detalhe, ele enganou o eleitor? Sim, porque não depende do Bolsonaro determinar se uma concessão pode ou não pode ser renovada. Eu vou mostrar para vocês já já o que diz ali, mais ou menos, na lei, e vou pedir para que vocês acessem também a lei das concessões, para que vocês possam ter acesso ali e ler detalhadamente, já que nesse vídeo não vai dar tempo de a gente ler tudo especificamente. E olha o que saiu aqui ontem em alguns portais de notícia, como por exemplo o Jornal Nacional, né? A informação de que Bolsonaro edita decreto que renova a concessão da TV Globo por mais 15 anos. Lá em 2019, 2020 mais ou menos, eu conversei com o Ded Consciência que a concessão da Rede Globo venceria em 2022, se eu não me engano em outubro de 2022, que eu acho que foi isso mesmo, quando venceu a concessão da Rede Globo, e que o Bolsonaro tentaria criar uma espetacularização em cima disso, já que o próprio e apoiadores já vinham dizendo ali ainda no período da pré-campanha, no período da campanha e no período pós-campanha, já com posse tomada entre 2018 e 2019, que não renovaria a concessão da Globo, dando a entender ali que dependeria da vontade dele. E ali entre 2019 e 2020, eu não me recordo exatamente a data, eu fiz um vídeo, né, em parceria com o Ded Consciência,
onde eu trazia ali os requisitos para se renovar uma concessão e que não dependeria da vontade do Bolsonaro, porque mesmo que ele negasse a renovação da concessão da Rede Globo, mesmo que o Legislativo também negasse, a Rede Globo poderia judicializar isso, e esse processo de judicialização poderia demorar anos até que a Justiça decidisse pela legalidade ou não da renovação da concessão, e enquanto isso a emissora continuaria no ar tranquilamente. O que o Bolsonaro estaria tentando fazer é causar ali talvez um incômodo entre os anunciantes, já que queria trazer a narrativa de que teria essa instabilidade em relação à concessão da Rede Globo. E aí agora no mês de outubro, 28 emissoras, na verdade agora em 2022, 28 concessões venceram e o Bolsonaro renovou. Entre as concessões que venceram, estava ali a concessão da Rede Globo, da Band e da Record. E aí os apoiadores, inclusive, já estão fazendo críticas ao mito na internet, dizendo que o mito enganou, o mito mentiu. E o mito enganou, o mito mentiu. Mas até aí, beleza, enquanto são apoiadores do mito trazerem isso. O grande problema é que pouquíssimos meios de comunicação trouxeram aqui, por exemplo, deixa eu só trazer aqui para vocês uma matéria de 2022 agora, da Veja. Poucos meios de comunicação trouxeram essa informação. Por que Bolsonaro não pode cancelar a concessão da Rede Globo? E aqui na matéria se explica, os motivos pelo qual o presidente da República, a matéria do Vitor Irajá, porque o presidente da República não pode, por livre e espontânea vontade, dizer que não vai renovar a concessão de um meio de comunicação, de uma emissora que tem ali concessão pública. Porque a legislação para as renovações, ela tem características específicas e não depende do interesse do presidente da República. A decisão é exclusivamente do Congresso Nacional e que mesmo que a concessão seja negada pelo Congresso ali na sua renovação, por exemplo, o que pode acontecer é que a empresa que não teve a concessão renovada pode ingressar na Justiça solicitando a revisão ou pedindo que se tenha uma intervenção legal para que se coloque ali em prática uma nova concessão, e enquanto essa análise é feita legalmente, a emissora vai continuar transmitindo tranquilamente a sua programação. Tanto que aqui numa matéria publicada no próprio Congresso em Foco, que eu trouxe aqui para vocês, na verdade é na Câmara.leg.br, tá aqui, sobre como é que se dá mais ou menos os trâmites ali da concessão vencida. E tá ali, vencidas as concessões, elas devem ser renovadas pelo Executivo, ou seja, o Bolsonaro vai lá e só assina, mas não é ele que decide. Com a aprovação do Legislativo. A Constituição determina que o Congresso Nacional terá 45 dias para apreciar os atos de outorga, mas a burocracia e o trâmite por vários órgãos do poder público costumam atrasar essa análise em anos. E aqui mais acima, a gente traz para você também a informação de que, além da Rede Globo, da Record e da Bandeirantes, outras 28 emissoras de TV, ou seja, Globo, Record e Bandeirantes, junto das 28, seriam entre elas as 28 emissoras aí, também tem as concessões vencidas agora, e o Bolsonaro concedeu aí basicamente a renovação, porque não é um ofício dele dizer se pode ou não pode meramente renovar. Então todos os portais que estão divulgando aí que Bolsonaro se vendeu pra Globo e tudo mais, vocês deveriam ter um trabalho um pouco mais sério, porque olha que eu nem sou bolsonarista, mas a gente precisa fazer um trabalho sério, sabe por quê? Porque chega de simplismo pro povo. Tem de explicar como é que se acontece as coisas, como é que se faz a aprovação de uma concessão, quando é que a concessão é revogada ou não, por que a concessão pode ser negada ou não, e quando o presidente nega a concessão, como vocês estão dizendo, se a emissora de rádio ou TV perde automaticamente a concessão, você tem trâmites legais, e eu já adiantei aqui. A renovação ou não das concessões de rádio e TV são de exclusividade do Congresso Nacional, poder legislativo. Cabe ao Executivo apenas executar, assinar ali a determinação da renovação. E mesmo que o Legislativo decida não renovar, os detentores das concessões podem ingressar com um processo legal na Justiça para judicializar essa situação e pedir a renovação. Então o Bolsonaro não foi bonzinho com a Globo, o Bolsonaro não foi bonzinho com a Record, nem foi bonzinho com a Band. Ele basicamente fez o que a lei determina. Deixou que o Legislativo decidisse e foi decidido ali que a renovação preencheu os quesitos. Por quê? Existem os quesitos legais para que a concessão seja renovada. Se a emissora preencher os requisitos legais, não depende da vontade do Legislativo dizer que me desagradou esse cumprimento aqui, a gente não vai renovar a concessão. E por que, Carlito, que tem essa participação, inclusive, do Poder Judiciário? Para evitar, gente, que, por exemplo, um Congresso como a gente tem agora, de maioria de direita,
seja ele no Senado ou na Câmara dos Deputados, utilize ali o Legislativo para punir meios de comunicação que façam posicionamento antagônicos ou críticos ao político de determinado grupo, a um político de determinado partido. Então a renovação da concessão da Rede Globo não tem nada a ver com o interesse do Bolsonaro, mas sim com o cumprimento legal do que determina a lei. E aos meios de comunicação que estão repartilhando isso aí, né, repostando, dando a entender que Bolsonaro estaria ali vendido para a Globo, vocês deveriam ter um pouco mais de responsabilidade, porque o próprio Bolsonaro já mentiu para os apoiadores, dizendo que ele não iria renovar a concessão da Globo, e isso não é atribuição dele. Então vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade, tá bom? A concessão foi renovada por 15 anos, tá bom? Daqui a 15 anos de novo, se envia a documentação ali para o governo, para que se analise se a empresa vai continuar preenchendo os requisitos. Preenchendo, a renovação vai acontecer independente da vontade do presidente, independente da vontade do legislativo, única e exclusivamente. Por quê? Porque apesar de ser uma atribuição exclusiva do legislativo permitir a renovação, se a empresa detentora, como eu já citei aqui, sentisse que foi enganada ou que teve algum tipo de perseguição ou que os critérios são preenchidos e por algum motivo alheio à legalidade o legislativo decidiu não renovar, eles podem ingressar na justiça. Por isso que a gente tem a tripartição dos poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, para que se evite abusos de um determinado poder sobre o outro e vice-versa. A função dos poderes é se complementar, mas também se fiscalizar. E um dos papéis do poder executivo, do poder judiciário, perdão, é justamente fiscalizar a atuação do poder legislativo e executivo e vice-versa. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.